Olá vocês! Olá pessoal em geral, pessoal do WhatsApp, pessoal do Instagram. Nós agora voltamos ao Facebook de novo, tá? Teófilo dos Santos Tel. Você pode ir lá no Facebook e pode assistir também os nossos vídeos através do Facebook. Sempre estamos dando uma passadinha por lá, fazendo nossos comentários. Ao pessoal também, nossos inscritos, todo mundo aí que sempre dá um joinha pra gente aí, assiste, compartilha nosso trabalho, nossos áudios também. Obrigado, gente, não há dinheiro que pague todo este carinho, essa atenção de vocês, tá? Hoje vamos aí para mais uma mensagem, todos nós aqui da nossa produção, eu aqui, Blacktel, o Yoshimiro, Tanioba, Taiwanahara, e também a minha amiga, a Thalita também, de Oliveira, né? Gonçalves, e o Astrogildo Oliveira Gonçalves também, filho do seu Antônio Oliveira Gonçalves, e a dona Gilda Maria Gonçalves, família de Gonçalves, velho. Olha, gente, vamos aí para mais uma bateria de mensagem. Vou explicar para você uma coisa bastante interessante. Você é um semeador, faz de conta. Você vai semeando ali, semeando a palavra de Deus, né? Deus vai passando para você e você vai semeando ali. Mas você tem que prestar atenção, que não é em todas as terras que você consegue plantar ali a semente e ela vai germinar naquele sentido, né? Ou seja, do bem. Porque ali talvez é uma terra que já pertence ao mal. Muito tempo o mal já cultiva ali, o mal já tem ali, como se diz, uma terra que se planta maconha, se planta um monte de coisa errada, ali na verdade não vai se brotar mais nada. E quando se brotar alguma coisa, tem o mesmo gosto e o mesmo sentido. Então, tem pessoas que já têm a cabeça já ali feita há muito tempo para maldade. Você vai vendo aqui, eu tava pensando uma coisa, olhando aqui, tá rolando aí na tal da Rede Bobo, né? Aí, o Globo Lixo que se fala, né? Só toda hora eles parecem que eles têm prazer, né, de registrar tudo que acontece com aquele tal de STF. Lá tem lá aqueles caras que condenam todo mundo. Depois do dia 8 de janeiro, né, prenderam um monte de gente, quase mil tantas pessoas presas, tá tudo preso, só porque estava lá em Brasília, quebraram as coisas lá e eles acabaram, né, indo atrás dos números de celular das pessoas, perseguindo as pessoas e prenderam as pessoas. E agora encontraram um culpado, um coitado do tal de um Aécio lá. Você vai ver, estão ali tirando o couro do cara ali, né? Condenando o cara, todo mundo achando naquele mesmo sentido. E eu fiquei pensando assim, de que adianta se eles querem condenar aquela coisa, condenar aquele sujeito, não é o caso do Bolsonaro, já estava naquele sentido. Procura sempre uma brecha ali, uma ideia para falar que é democracia, que não sei o que, é contra a segurança nacional, é contra não sei o que da justiça, em nome da justiça, e fazendo falcatruas, eles fazendo coisas erradas, condenando o cara, tirando o couro do pobre coitado. Talvez o pobre coitado não tenha nem onde cair morto, só porque estava lá, gravou um vídeo, estava ali, agora estão condenando o sujeito. Nunca vão em cima do PT, dos caras do PT que fizeram coisas erradas, ou talvez estiveram lá, né? Então, quer dizer, o PT está no governo, está com o ladrão ali. E então estão achando que, na verdade, estão fazendo uma grande coisa. E eu aqui ouvindo aquilo e pensando assim, caramba, antes de acontecer esse acontecimento, ninguém falava nesse sujeito, nesse tal de Aécio. E agora, né, apareceu aí o sujeito aí garfado, aí como se fosse em uma forca, né? Ali para se dizer que está se fazendo a limpeza no país. Sendo que, na verdade, quem é que está fazendo a sujeira é eles mesmos, que eles fazem as coisas erradas. Então, como estão ali, à frente ali do governo, estão tomando conta de tudo, então eles podem condenar, fazer acontecer. Do que adianta um coitado do advogado? Vai lá tentar defender aquela peça, que ela já entra ali naquele sentido daquele caso, já ali condenado por todos eles.
todos vão todos no mesmo sentido. Ninguém pondera contra uma ideia do outro. Você vai vendo, aquilo ali é tudo carta marcada, porque, ao meu ver, é para fazer maldade mesmo. Eles vão procurando uma coisa e outra, tudo para dizer que estão fazendo justiça, porque ali já é uma terra plantada pelo diabo há muito tempo lá atrás, né? Que hoje está se propagando. E quem é que vai resolver tudo isso? Eu fico pensando assim aqui, meu Deus do céu, estamos perdidos com esse tal de STF, esses juízes do país, né? Os deputados, os deputados, senadores, agora começaram com tal de CPI, não sei o que, CPI não sei o que, estão todos calados, amofinados em um cantinho ali, como fosse um pai ou uma mãe que tem 12 filhos, bate em 3, faz os outros ficar no canto, não pode rir, não pode olhar, né? Então fica ali dizendo que está fazendo a justiça. E eu aqui que sou um homem de Deus, vocês sabem que eu sempre falo das coisas certas, eu gosto de fazer as coisas corretas, estou sempre ao lado do meu Pai, eu vou e volto ao céu, né? E todos os dias, a todo momento, através da minha atitude, eu sinto que Deus está comigo. Eu fico pensando, mas rapaz do céu, como é que Deus aceita uma coisa dessa? Né? Para todo mundo ouvir, todo mundo ver. Como se pegaram um ser humano ou um cachorro, um bicho qualquer, e picasse em picadinho, quando está-se, na verdade, com uma tamanha ignorância, para mostrar para todo mundo inteiro que ali é eles que têm o poder, eles é que podem fazer ele acontecer, e ninguém pode ponderar diante de nada, ninguém tem culpa, né? Tem força para se defender, né? Que Deus fica ali só olhando. Tem hora que eu fico pensando, será que é Deus que trouxe essas criaturas no mundo, talvez, para que esse mundo, as pessoas se respeitassem, para que pelo menos entendessem que a justiça está sendo feita? Do outro lado eu fico pensando assim, por que não vão atrás de todos aqueles políticos que roubaram? Aqueles que hoje em dia às vezes continuam roubando, aqueles que estão presos, né? Não tiram-lhes até as calças, as cuecas, que roubaram, fizeram coisas erradas e até hoje ainda roubam também. Não controla a economia nacional, não controla o emprego, não solta emprego para todo mundo, não bota o povo para trabalhar e dá liberdade. Diz aí, tá emprego para todo mundo, salário é disso, é tanto, salário é tanto, salário é tanto, vai todo mundo trabalhar, comece a sonhar, comece a construir suas vidas. Os jovens também, se mande, todo jovem chegou a um certo idade, um certo tanto de idade, de escolaridade, que vá para a faculdade, vai estudar uma medicina, vai estudar uma advocacia, vai estudar uma mecânica, vai estudar uma invenção, vai estudar uma coisa, outra, que os jovens não ficam aí soltos na rua, à toa, né? Procriando, fazendo criança para passar fome e passar necessidade e mais tarde ainda mais trabalho para a sociedade. Essa gente não quer nada, quer sempre mostrar que eles são mais, que têm poder. Deus, eu fico pensando, eu nunca perguntei a Deus, que Ele não vai me responder, porque tudo aquilo que há na cabeça de Deus, a intenção de Deus, não se discute. Eu só sei que, na verdade, eu fico intrigado com certas coisas que acontecem aqui nessa terra. Dizem que o cristão não pode se meter com esse negócio de política. Mas como eu não vou me meter? Se é o meu país, eu sou patriota, eu nasci aqui, eu sofro aqui, eu vejo tudinho que está acontecendo. Como é que eu não vou ficar irado com isso? Como é que eu não vou comentar sobre isso? Como é que eu não vou dar minha opinião? Eu seria, na verdade, um frouxo, um otário, se eu não desse a minha opinião, deixasse minha opinião para todo mundo ouvir o que eu acho no sentido destas coisas, né? Agora, as coisas estão tão na cara, batida, a sacanagem, que aquele tal de Xandão, aqueles caras lá do STF, lá todos eles estão aprontando,
que, na verdade, eles não têm mais vergonha de jeito nenhum, nem como se esconder. Estão na cara dura, fazendo e condenando e mandando prender fulano, beltrano, ciclano. Isso aqui eu fico pensando, gente, aqui, uma coisa. Aquele tal do Barroso de que vai tirar o cara, tirar o outro, tirar o outro, tirar o outro. Até agora não tira, os caras estão sempre lá, são sempre os mesmos, fazendo coisa errada. E no fundo, eu fico pensando, o exército é um tamanho enorme, exército, marinha, aeronáutica, um monte de homem de patente, cada homem que na verdade estudou todo aquele tempo para ser general, coronel, para ser comandante de tropa, ser isso, ser aquilo, né? E não tem força para nada. O que é que o povo vai fazer? É para ficar assim, como fosse de cobaia para a justiça, dizer que essa gente estão fazendo a justiça. Pode me pegar, pode pegar um outro qualquer, um catador de ferro velho, pegar um coitado mecânico, pegar um outro tá aí pela rua e colocar assim em cima do pedestal e dizer, tá condenado por isso, por aquilo, porque reclamou, porque não sei o quê, porque incitou, não sei o quê. Mas, na verdade, a pessoa não é nada, é apenas uma cobaia assim colocada ali. Eu acho, ao meu ver, como se fosse ali um Jesus Cristo que está sendo condenado, sem nenhuma culpa de nada, apenas servindo, apenas como se fosse um exemplo para eles, para dizer que eles estão fazendo a justiça. Esse país nosso, gente, se continuar assim, não barrar esse tipo de gente que está aí, na verdade, fazendo e acontecendo, a gente está ferrado. Porque eu falo o seguinte, essas terras que não se planta mais, não adianta a gente gritar em nome de Deus, a gente falar que para Deus, pedir a Deus para entrar nas suas cabeças, mostrar para Ele que só Ele que tem o poder. Não adianta, porque eles já estão todos envenenados por Satanás. Então ali não tem como você ficar assistindo a televisão, um advogado ali falando, ponderando sobre uma sentença que eles estão colocando, que jamais vai ser revertida de jeito nenhum. Bolsonaro, que era do exército, você vai vendo, eles fizeram e aconteceram com ele, e até hoje, então ficam aí ameaçando que vai prender, que vai matar, vai fazer e acontecer. Isso aí, gente, na verdade, este mundo aqui é um verdadeiro inferno. Essas terras, como se diz, as terras que eu digo, é a mentalidade humana. Ela foi enfraquecida pelo Satanás, por esses homens que governaram o país lá atrás, né? E foram aí defasando, que é o sentido deles, é dominar o país, dominar o mundo todo. Isso acontece no mundo todo, outros países aí já estão empesteados com esse tipo de coisa. É um tipo de uma erva daninha, é um tipo de uma doença, um câncer, que eu não sei no que fim é que vai se dar. Mas aí está enrolando no nosso país esse tipo de coisa. Tem que aparecer alguém, ou talvez Deus pode enviar alguém para barrar todas essas coisas. Tem que separar todo esse tipo de gente, para que a gente tenha liberdade para trabalhar, liberdade para pensar, liberdade para progredir, liberdade para criar alguma coisa, criar os nossos filhos, as famílias também, que as pessoas possam sorrir, ter confiança para investir em algum lugar, alguma coisa na vida para o futuro e pensar numa vida melhor, porque desse jeito nós estamos ferrados, cada dia mais numa pior, degradante e vergonhosa neste país. Espero que você consiga aqui hoje compreender a nossa mensagem de hoje do nosso querido e abençoado canal. É pequeno, mas é grande em vista de sabedoria, em vista de luz, em vista de esperança. Deus é por nós, se Ele é por nós, ninguém é contra nós. Boas tardes a todos, em nome da congregação cristã no Brasil. Fiquem todos na paz de Deus. Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, pessoal aí também da presbiteriana, adventista, enfim, batista, todo mundo que caminha em prol do bem, da igualdade, do amor, né? Vamos nos abraçar e agradecer a Deus por mais esta mensagem desta tarde. Muito obrigado, meu Deus, por essa mensagem que tu tens dado. Dei-nos sempre sabedoria, dei-nos força, dei-nos tudo de melhor para que a gente possa sempre caminhar em prol do bem, da igualdade, do amor e da razão de viver, meu Pai. Amém
agora e para sempre, em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Buenas tardes, tudo de bom. Thank you, my brothers.